Então, os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor devem ser elencados pelo réu na sua contestação, tá certo? Então, vamos lá. Agora, o empregado que for contratado na empresa e buscar equiparação salarial, ele tem que verificar se aquela pessoa que ele está chamando de paradigma, tá certo? É a pessoa que é chamada de paradigma, eu sou o paragonado, eu sou a pessoa que estou pedindo, então a denominação que eu recebo é de paragonado. A pessoa que eu indico para ser o meu equiparando, né, para ser a pessoa que eu vou buscar a diferença salarial, o aumento salarial, essa pessoa é chamada de paradigma, tá certo? Esse paradigma aí, ele deve estar na empresa há mais de 4 anos. Então, vou dar um exemplo. Eu entrei na FVC como professor em 2018. Vou dar um exemplo aqui, 2018. Eu tenho uma outra professora que entrou na FVC em 2013. De 2018 para 2013, nós temos uma diferença de 5 anos, tá certo? Só que em 2013 ela não foi contratada como professora, ela foi contratada como porteira. Não tem problema algum. Esse requisito tem que ser o seguinte: entre mim e essa professora, não pode haver uma diferença de contratação, de ter entrado na empresa com qualquer função. Não pode haver uma diferença maior que 4 anos. Então, se ela entrou em 2013 e em 2018 eu entrei, eu sou professor, em 2018 ela virou professora, eu não vou conseguir a equiparação porque ela entrou, ela teve um primeiro contrato com a empresa em 2013. Então, ela já está na empresa há 5 anos. Então, ela está na empresa há mais de 4. Acabou. Não vou ter direito à equiparação salarial. Tá certo? Vou dar um segundo exemplo aqui em que ela teria o direito. Em que eu teria o direito, né? Eu que estou pedindo aí a equiparação. Ela entrou em 2015, ela entrou como serviços gerais. Em 2018, ela passou a ser professora. Em 2018, também eu entrei na função de professor. Entre mim e ela tem uma diferença de apenas 3 anos. Em 2015 ela entrou e em 2018 eu entrei. Independente de qual tenha sido a função contratada, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou preencher o requisito aí, o primeiro requisito, que é cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Vencido esse primeiro obstáculo, que é a diferença não maior do que 4 anos entre os dois empregados em qualquer função, eu vou passar para o próximo requisito, que é o tempo na função, esse sim, na função menor que 2 anos. Tá? Então, nesse exemplo aí, 2015 a 2018, menos de 4 anos, então a diferença de tempo em casa menor que 4 anos, porque nesse exemplo eu utilizei aqui, ó, só tem 3 anos de diferença. E aí no segundo exemplo, na função, ela não pode ter exercido a função mais de 2 anos do que eu. Tá? Então faz de conta que ela em 2018 virou professora, eu em 2018 virei professor, ela recebendo 10 mil e eu recebendo 5 mil. Tem uma diferença entre nós dois, não no tempo de casa, como eu já falei, porque isso aí é menor que 4 anos, vencer esse obstáculo. Tem diferença entre nós dois maior que 2 anos? Não tem, ao contrário. Ela virou professora em 2018 e eu também virei em 2018. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter direito à equiparação salarial se for olhar apenas por esses 2 requisitos. Tudo bem? Então, em suma, eu tenho que averiguar se o empregado está na empresa há mais de 4 anos, em qualquer função, e depois eu tenho que averiguar se o empregado está naquela função há mais de 2 anos. Vou dar um exemplo aqui em que eu não terei direito à equiparação salarial porque meu tempo de função é maior. O tempo de função do paradigma é maior, não o meu, tá certo? Vamos dizer que eu vou usar uma professora que eu não gosto muito aqui, a professora Jaqueline. Não gosto e podem falar, ela sabe disso também. Inimigos aí, figadais. Jaqueline entrou na faculdade como professora em 2016. Eu entrei na função de professor em 2019. Então, entre nós dois, tem a diferença de 3 anos de função.
tá? Tem 3 anos que ela é professora e eu aqui, ó, sentei no ônibus querendo pegar já o ventinho da janela. Não posso. Por quê? Já tem mais de 2 anos que ela está na função. No total, ela tem 3 anos. Então, eu que falo, olha, 4 anos, o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Não seja superior a 2 anos. Tá certo? Então, esse fato aí, meus amigos, é um fato impeditivo do direito do autor. 4 anos na empresa e 2 anos na função. Isso aí é um fato impeditivo, tá certo? É um fato impeditivo. Depois, mais 2 ocasiões em que eu vou trazer aqui, ó, que o réu vai ter que demonstrar aqui o fato impeditivo do direito do autor, tá certo? Olha, quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, o que seria quadro de carreira? Toda empresa, para tentar valorizar os seus empregados, ela coloca várias etapas que o empregado vai cumprindo com o decorrer do tempo. Então, eu entrei no primeiro ano, eu sou chamado então de classe 1, meu salário é 1.000. Quando eu passar para o segundo ano, eu já sou classe 2, salário 2.000, e assim por diante. O quadro de carreira ou um plano de cargos e salários tem a mesma função, que é valorizar o empregado e tentar, então, colocar que o tempo de serviço e as promoções sirvam para alavancar a carreira daquele obreiro. Tudo bem? Então, vamos lá. O empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensado qualquer forma de homologação ou registro. O quadro de carreira e o plano de cargos e salários, atualmente, eles não precisam de homologação por qualquer órgão. Anteriormente, eu tinha que fazer o plano de cargos e salários e levar para o Ministério do Trabalho fazer essa homologação. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Tá certo? Pois bem, como é que fica agora, então? Agora fica da seguinte forma: se a empresa fizer um plano de cargos e salários ou quadro de carreira, por norma interna ou por negociação coletiva, eu não preciso mais levar no Ministério do Trabalho, levar ao Ministério do Trabalho. Simplesmente só de existir, só de ter sido firmado, ele já vai estar valendo. Então, o plano de cargos e salários, ele é um fator impeditivo pelo seguinte: olha, a empresa vai levar lá na contestação e falar assim: o empregado está pedindo a equiparação salarial, só que eu tenho quadro de carreira. As pessoas têm um salário maior de acordo com o tempo que está nela, ou porque foram eleitas por antiguidade, ou por merecimento, ou somente por antiguidade, ou só por merecimento. Querem ver assim, ó? Eu estou recebendo 5.000 na faculdade e o professor que entrou hoje está recebendo 3.000. Mas por que eu estou recebendo 5.000? Porque eu consegui aumentar o meu salário em razão do tempo, porque eu fui promovido, porque eu sou mais antigo, entenderam? Então, todas as empresas que existir, que obtiverem, então, um quadro de carreira ou plano de cargos e salários, elas vão impedir que você tenha a equiparação salarial. Tá certo? Próximo. Uma novidade também, parágrafo terceiro. As promoções elas podem ser feitas por merecimento e por antiguidade. Antes eu tinha a forma alternada, só poderia ser por antiguidade, depois por merecimento, depois por antiguidade ou depois por merecimento. Ou primeiro por antiguidade, depois por merecimento, depois por antiguidade, depois por merecimento. Sempre de forma alternada, tá? Mas agora não, eu posso então fazer, dentro do quadro de carreira e plano de cargos e salários, eu posso fazer a promoção só por antiguidade ou só por merecimento. Ou posso fazer por antiguidade e merecimento. Tá certo? Aqui, ó, podem ser feitas por merecimento e por antiguidade ou apenas por um desses critérios. Só por merecimento, 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 merecimento ou só por antiguidade. Tá certo? Mais um fato impeditivo do direito do autor à equiparação salarial. Quando o empregado ele for readaptado. Também já falei isso em outras aulas.
todas as vezes que o trabalhador for readaptado ao emprego, então vamos lá, com base no artigo 93 da Lei 8.213/91, quando o empregado sofreu um acidente do trabalho e ele não consegue mais, a sua capacidade total de trabalho. Então ele perdeu uma perna, então agora ele está com 75% da sua capacidade laboral. Ele não tem mais 100% de capacidade. Ele vai ser chamado então de trabalhador reabilitado ou readaptado, tá certo? E esse readaptado, o salário que ele tinha antes do acidente, ele vai levar para a sua nova função. Então, antes ele era motorista, agora passou para a parte administrativa da empresa. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai receber o salário de motorista, que era, por exemplo, 10 mil reais, em detrimento de outros trabalhadores da parte administrativa que vão receber 3 mil. Esses trabalhadores da parte administrativa, eles não vão conseguir a equiparação, porque aquele empregado, ele é um readaptado. Ele está ali para que ele não seja alijado, expurgado, retirado do mercado de trabalho no momento em que ele mais precisa do posto de trabalho. Tá certo? Então, trabalhadores readaptados não servem de paradigma para a busca do direito à equiparação salarial. Tudo bem? Pararemos por aqui. Então, finalizamos aqui a parte 3 da semana 7. Abraço.